Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um AP7 Podcast. O meu nome é Alex Salcedo, aqui no meu lado temos a Jéssica Peroli. Fala, pessoal! E hoje, gente, a convidada é uma pessoa mega especial que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, de caminhar junto, de aprender muito com ela. Mas antes de chamar a convidada, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, que você curta e compartilhe as nossas redes sociais da AP7 Oficial. Beleza? E com vocês, a rainha do conteúdo, Rachel. Ihu! Hello, meu povo! E aí, minha amiga? Obrigada, Salcedo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que ótimo, a gente fica feliz, né, em ter a sua presença aqui. E antes de mais nada, até o pessoal conhecer um pouquinho mais da Rachel, Sim. Né? Como que você se descreve, Rachel? Como que eu me descrevo? Então, eu me descrevo como uma mulher simples, que aceitou o chamado de implantar o reino nessa terra. Eu escolhi. Existe um versículo, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu falo que eu escolhi implantar o reino aqui na terra e marcar minha geração pela transformação do maior número de vidas possível. Uau. É assim que eu me defino. Top demais. É legal de ouvir você falando isso, porque já passa mesmo um posicionamento, uma firmeza no que você está falando. Mas comenta um pouquinho para nós, assim, como que foi essa decisão de, até aqui eu vim dessa forma, mas daqui para frente eu vou me posicionar agora de realmente levar o reino às pessoas, né? Sim. O que acontece? A minha vida foi uma vida a serviço do reino, sempre. Só que eu não ia para o digital. E eu creio que o Senhor me trouxe mesmo, usou o conteúdo, era uma forma para me conectar com esses trabalhadores da última hora, que é a galera que eu estou muito conectada, né? E aí, eu não entendi o que eu estava fazendo nessa parada de conteúdo. Eu sou uma pessoa totalmente matemática, estrategista. Olha só. Trabalhava numa empresa familiar, né? Mas eu creio que é a forma que Deus usou mesmo para me poder conectar com o Pablo mesmo, então com toda a galera ali que eu estou envolvida. Sim. E aí, foi natural, sabe, essa transição. De eu sair mesmo das paradas de Instagram. Por quê? Porque as mentorias que eu dava nos cursos, pouco se tinha sobre Instagram, mais se tinha sobre transformação, né? E hoje, algo que pega muito forte é a questão das mentalizações. Eu fiquei muito conhecida pelas mentalizações. Então, eu decidi, assim, não falar mais sobre Instagram. Na verdade, eu ainda falo um pouco, porque é a forma que a pessoa tem de entregar a mensagem que queima dentro dela hoje, que é o digital, né? Mas eu tenho focado mesmo na transformação, na pessoa aceitar a identidade. Eu falo que é apertar o play da identidade. E não tem como voltar atrás. Porque a partir do momento que você aperta o play, você aceitou quem você é de verdade, acabou. Né? Aí você vai rodar de verdade o filme da sua vida. Uau. Aquilo quem você nasceu para ser, né? Então, assim, eu tenho focado muito nisso, em ativar as pessoas, que é algo que eu descobri o meu propósito. Eu entendi que o meu papel aqui é ativar uma geração, porque é muito interessante. É aquele versículo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá. E eu falo assim, que eu tô lá batendo, ei, acorda, desperta. Só que o papel é seu de levantar. Porque senão eu vou servir de muleta para você, e quem anda de muleta não corre nem voa. Né? Então, meu papel é despertar, é seu de levantar e Cristo de esclarecer. Então, eu tenho estado nessa pegada, sabe? E o meu propósito hoje está muito voltado para mulheres, apesar que a minha audiência ela é muito masculina. É na proporção de 60-40, principalmente por conta dos alunos, né? Hoje eu tenho na faixa de uns 25 mil alunos. Então, essa galera vem me acompanhando, né? Mas eu tenho focado muito em falar para mulheres, né? Direcionar mesmo as mulheres na questão da energia feminina e masculina, identidade, propósito, posicionamento na vida, de saber quem são, sabe? De se posicionar dentro do lar, de
dá um passinho para trás na virilidade, dá espaço para o homem ser quem ele tem que ser, sabe? Existe muito, né, hoje essa troca, né? Onde a Nossos mulher papéis... assume o papel do homem e acaba gerando muito conflito dentro do casamento. Sim. Né? Isso é uma coisa que está sendo passada de geração para geração. Por quê? Porque a gente aprende desde pequeno. A minha geração, por exemplo, a minha família, eu vou falar mais especificamente dentro de casa, é de uma família de mulheres muito fortes. E mulheres que assumem, dominantes. É natural essa dominância. Né? Os seus pais eram separados? Não. Meus pais casados. E meu pai é altamente viril, por isso que era pé de guerra lá em casa. Porque meu pai é um homem que assume, viril mesmo. Meu pai é um general. Sabe essa presença de comando que o Pablo tem? Eu vivi aquilo dentro de casa. O meu pai, onde que ele chega, ele punha medo. Bigode, óculos escuros. Era natural da presença dele. Algo assim, um homem doce, sensível, gentil. Mas muito sério, firme, e a presença dele já gerava isso, né? Eu falo que isso foi uma das coisas que me conectou muito com o Pablo. Parece que eu e minha irmã, a Fernanda, a gente sente como se ele fosse irmão da gente. Porque o jeito dele se portar é muito parecido com o meu pai. Até falas dele era o que a gente aprendeu em casa a vida toda. Então, eu tive essa formação em casa de um homem altamente viril. E a minha mãe, uma mulher feminina, mas muito dominante. Que assume e tal, e faz e acontece. Então, assim, e eu sou uma pessoa que eu sou muito reconhecida por essa energia, pela segurança que eu tenho, pelo meu posicionamento, mas eu não deixo de ser feminina. Então, foi natural, as pessoas me perguntando muito sobre isso. Como que você consegue tal ser assim, segura essa energia e tudo, e ser doce, meiga, feminina ao mesmo tempo? Eu falei, gente, tá aí, eu vou ensinar essas mulheres isso, né? E aí eu comecei a ensinar os homens também, mulheres, mas eu tenho percebido como eu preciso direcionar a minha comunicação, sabe? Eu acho que eu vou ser mais efetiva comunicando direto para mulheres. Então, eu tô com esse objetivo, sabe? De transformar famílias de verdade. Uau. Pelo posicionamento feminino dentro do lar, né? Mas as mulheres precisam de dar espaço para os homens agirem. Então, ficou muito invertido esse papel. Os homens ficando muito tempo em casa, quer dizer, muito tempo, assim, até 30 anos em casa, sendo sustentado pelos pais. Por quê? Os pais vieram de uma geração muito dura e a tendência é ser mais maleável com os filhos, porque não quer que os filhos passem o que eles passaram. Proteger, né? Até. Isso, são super protetores, então passa na faculdade, dá carro, dá apartamento, às vezes trabalha em empresa dentro de casa, mas pode acordar 9 horas da manhã, ou tem que ser acordado para poder fazer alguma coisa. Chega na hora, não dá conta de assumir uma família. Né? Quando vai namorar, quer que a namorada divide a conta, não dá conta de abrir a porta de um carro, não entende o que é ser gentil. Não entende qual que é o papel de um homem, de ser protetor, de ser provedor de um lar, né? Então, o meu objetivo muito hoje é trazer isso de volta, né? Desfazer essa inversão de papéis através do posicionamento feminino. E é uma coisa muito interessante também, que eu tenho me conectado muito com moças, que eu quero ajudá-las a fazer boas escolhas. Por quê? Porque se você recruta errado, depois você vai ter que investir muito em treinamento. Nossa. E aí é pesado. Pega demais, esse insight, demais. hein? Pega Isso. esse insight. Então, aprenda a fazer uma boa escolha, né? Os critérios que você tem que avaliar, porque a gente não pode pensar só na paixão ou só no amor, não. É construir uma vida. E só quem é casado ou quem já foi casado sabe o que é. É um desafio diário. Eu estava batendo um papo agora na hora do almoço e falando sobre isso, que eu fiz algumas amizades recentes e até a Rai falou comigo assim, que é a minha videomaker que tá aqui comigo, falou assim, você vai ter que fazer um curso de coach, amiga, não vai ter jeito não. O povo tá te pedindo conselho demais, é muito. E essa menina me ligou de outro estado, eu a vi apenas uma vez, mas a gente se conectou muito forte. E ela veio me pedir uns conselhos a respeito de adaptação. Ela casou tem 4 meses só, né? E veio me perguntar, e ela é muito sábia. E ela veio me perguntar se ela estava certa, se ela estava errada e tudo mais. E aí eu orientei da maneira que eu acho que deve ser, né?
Mas essa é a parada, E sabe? nesse momento inicial de casamento, eu acredito que é onde dá muita... Como é que a gente pode falar? As É um atrito, arestas, né? as Isso, arestas vão vão ser sendo aparadas. aparadas, né? Isso é a adaptação. Porque Deus é tão incrível que ele traz. É uma pessoa que foi criada de uma forma, Sim. de um jeito, pai e mãe totalmente diferente, outra pessoa e coloca na mesma casa. Então, Isso. tem coisa para ser ajustada. E eu acho que a vida inteira vai ser esse ajuste, né? Não, com certeza. Eu até falo muito, Salcedo, que é a forma que Deus trabalha com a gente. É muito interessante. O Senhor, ele vai nos despertando em momentos na vida. Agora ele está trabalhando em mim, vamos supor, a minha paciência. Eu venci aquela etapa igual uma escola. Passei do primeiro ano para o segundo. Aí, ele me desperta para outra coisa que eu nem sabia que às vezes eu tinha, para eu poder trabalhar. Assim eu vejo a vida com Deus. É literalmente uma escola. Eu fui aprovada ali no primeiro ano, eu passo para o segundo. Só que se eu não fui aprovada, eu vou repetir de ano. E por isso que às vezes as pessoas ficam em ciclos viciosos emocionais intermináveis, não saem daquilo, porque muitas vezes por ego, orgulho, não sabe reconhecer, às vezes não identificou, né? A gente fala muito dessa parada de bloqueio. Eu tenho trabalhado bastante junto com o Pablo nos IPs. E a galera às vezes fala comigo assustada, chorando. Nossa, eu sou cheia de bloqueio. A minha mãe mesma mandou um áudio pra mim falando assim: minha filha, eu tô descobrindo que eu sou toda bloqueada. Eu falei, que ótimo! Porque se descobriu, agora dá pra desbloquear. Sim. Porque se eu não souber, por exemplo, que eu tenho pressão alta, eu vou tomar remédio pra pressão alta pra quê? Não faz verdade. sentido. Realmente. Eu só tomo remédio pra aquilo que eu sei que eu tenho problema. Uau. Né? E a melhor coisa é você poder reconhecer, né? Reconhecer que tem e cair pra cima do negócio mesmo e resolver as tretas. Uau. O problema é que às vezes a gente não resolve. A gente sabe do problema e fica procrastinando, né? E fica na Verdade. vida, né? Realmente. E qual que é a sua dica pra parar de procrastinar? A vida pra parar de procrastinar é se jogar na vida real. Não adianta falar assim, tem uma fórmula mágica. Não tem. Parar de procrastinar é ir fazer. Eu acho que em qualquer coisa na vida, por exemplo, o medo. O medo é algo também que é muito forte na minha vida. Eu era uma criança muito medrosa. Eu tinha medo de todo tipo de bicho, até de cachorro. Eu só gostava de filhote. Nossa. E eu sempre amei, mas eu tinha medo. Fiz nada de errado na vida. Sério, nada. A perfeitinha era eu. Nem verdade. colava no colégio, nada. Não, pergunta pra mim, eu falo, não fazia trem errado Eu ia por te pedir nada. cola, tu ia me deixar na mão, então. Não, eu era aquele senso de justiça. Não que eu colasse direto. Não, imagino. Foi alguma vez assim que aconteceu. Mas eu penso assim, coisas que jovem faz, essas doideiras, coisa divertida e tal, não fazia. Porque eu tinha medo de desagradar a Deus e meus pais, Sim. né? Então, medo de errar. Eu tive uma criação muito dura, eu tinha que ser muito certinha. Então, eu aprendi nesses moldes e padrões, né? E aí, eu comecei a superar o medo todos os dias. E aí, eu tenho uma frase muito forte que é assim, simplesmente a ação cura o medo. Qual que é o jeito de vencer o medo? É agindo. Sim. Não tem outro jeito. Nessa semana passada mesmo, eu fui fazer aula para pular de paraquedas sozinha. Olha só. E aí, uma amiga minha, que ela sofreu um acidente de avião, ela era moça, ela mandou para mim, não acredito, você vai fazer isso, ai que medo por você. Eu falei, amiga, medo nenhum. A gente tem que se jogar todo dia e se superar todos os dias. Tá, a procrastinação para mim é a mesma coisa, ou qualquer coisa que a gente for fazer. A gente só vai superar enfrentando mesmo, de peito aberto. Sim. Tem que parar de fugir. E no momento que enfrenta também, creio que tu já vai criando caminhos neurais mostrando que isso é possível, cada vez vai ficando até mais confortável, né? Com certeza. Eu falo isso porque em 2008 eu comecei a dar algumas palestras na minha cidade. Eu passava a semana inteira, Rachel, passava mal. Eu ia no banheiro de minuto a minuto. Uau. Até chegar no dia. E aí fui na primeira vez, eu pensei, nossa, não morri. Mas nem lembrava o que tinha falado. E aí foi de novo. E hoje já é mais tranquilo. Então, a questão da ação cura o medo que tu comentou é muito legal e já vai criando essa firmeza mesmo, né? Não, e quando que a gente entende que nada que acontece na vida é maior do que a gente mesmo,
a gente se joga em tudo. Uau. Entende? Porque o que acontece? Nós somos a obra-prima da criação. O Senhor nos criou a imagem e semelhança dele para governar sobre todas as coisas. Inclusive sobre o medo, inclusive sobre a procrastinação. Então, quando eu tenho essa plena consciência da minha identidade, não tem nada mais que pode me parar. Uau. Entendeu? Eu vou te falar assim, eu pulei daquele paraquedas sem medo nenhum. Zero. Eu saltei ali, sabe? Porque, tipo assim, gente, é o que temos para hoje, estou indo embora. Sabe? Então, assim, você tem que focar em resolver a identidade. Por isso que eu tenho batido muito pesado nisso. Porque isso foi a coisa mais determinante da minha vida. Mas e quem que era a Rachel antes de ativar a identidade? Como que foi esse processo? Tu era muito fechada? Focava em questão de não errar? Isso. Esse era o ponto. Eu achava que eu tinha que agradar a Deus em tudo. Foi a forma que eu fui educada para ser. E hoje eu entendo que Deus está nem aí pro nosso comportamento. Deus quer relacionamento. Ele quer que a gente se veja nele. E aí essa parada do comportamento, da obediência, ela é natural. Porque o mais obediente é o que se sente mais amado. E aí eu fazia por medo. E não porque às vezes é aquilo que eu queria fazer de verdade. Às vezes eu queria estar lá curtindo com meus colegas, fazendo as coisas, às vezes meus irmãos faziam, eu não fazia. Por quê? Porque eu achava que eu estava fazendo coisa errada. E aí eu entendi quem eu sou em Deus. O governo, a parada maior é o governo. Por quê? O que acontece? Eu passei um momento grande da minha vida casada com muita dificuldade financeira. E aí eu comecei a questionar por que a minha vida, eu fazia tudo certo, eu achava que estava fazendo tudo certo, e dava tudo errado. Não fazia sentido para mim isso, né? E aí o Senhor começou a me mostrar claramente. E a primeira coisa que Deus falou para mim foi o seguinte: você é filha, era para estar sentada na mesa, comendo banquete, mas está aceitando viver de migalhas. Nossa. E eu não entendia que eu era filha. Sabe igual o irmão do filho pródigo? Que ele vai questionar o pai e fala assim, poxa, meu irmão foi lá, perdeu tudo, você vai e mata um novilho pra ele, pra mim você nunca fez nada? E o pai vira e fala assim, cara, era tudo seu. Eu me comportava como o irmão do filho pródigo. Não sabia ser livre, não acreditava que tudo era meu, vivia ali por obrigação, com medinho, né? Por respeito e honra e tudo mais. Mas que não é isso que Deus quer, porque está escrito lá em Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu não era livre. Então a questão da identidade é a liberdade e o governo. Depois que eu entendi que eu sou uma pessoa completamente livre, que eu não preciso da aprovação de ninguém para nada. Eu vivia dependente emocional do meu pai até alguns anos atrás. Eu não fazia nada que se eu pensasse que eu poderia desagradar a ele. Uau. Olha que doideira. Mulher de 30 anos. Entendeu? E aí, depois que eu entendi sobre isso, o governo, sobre todas as coisas que sim, que Deus não tem escassez para um e abundância para outros. Não, o reino é abundante. E eu posso pegar o quanto que eu quiser, que nunca vai faltar para ninguém. Entendeu? Então, isso foi muito transformador para mim. E aí, assim, foi todo mudando. Eu vou me permitindo viver o processo, seja ele qual for. Porque eu falei com o Senhor assim, arranca de mim tudo que está sobrando e acrescenta aquilo que falta para eu viver a plenitude do meu propósito. Então, a minha oração era essa com Deus. Então, eu fui moída, assim, pesado, né? Passei por duras coisas. A minha última coisa mais dura foi eu ter perdido meu esposo, né? Em dezembro do ano passado, 2 meses que eu estava morando aqui. Então, a minha vida virou de ponta cabeça. Só que por eu já ter a identidade ativada, eu passei pelo processo com mais leveza. E aí, o que eu fiz? Eu decidi mudar o drive que estava instalado na minha mente. Porque eu estava em cacos, sofrendo demais. Mas eu decidi mudar a tristeza pela morte, pela gratidão pela vida. E eu pensar assim, obrigada, porque eu poderia também ter morrido e não morri, que eu também fiquei muito grave. Meus filhos poderiam ter ficado sem o pai e a mãe, e eles, o Senhor me preservou. Então eu comecei a pensar de outra forma. E comecei a viver tudo que eu não tinha vivido, coisas simples, mas que eu não tinha tempo para mim, eu não cuidava de mim, eu não investia em mim, sabe? Então esse foi o ponto. Eu comecei a focar em mim, em me amar, sabe? Em me priorizar.
Então, porque enquanto eu não estivesse plena em mim mesma, nem como que eu seria plena para os meus filhos, ou plena para o propósito que Deus tem para mim, independente de qual seja, para qualquer pessoa que for, né? Então, é isso. Eu comecei a investir energia em mim, no meu relacionamento com Deus e no transbordo. Não parei por um minuto de levar isso para as pessoas, independente da situação que eu estivesse vivendo, sabe? Sim. Então, é isso. E o meu objetivo é nunca mais parar. Uau. Top demais. Nessa parte, Rachel, que tu comentou assim, tu começou a se valorizar, começou a realmente se amar. Entra muito, eu acredito, naquele versículo que fala que o amor verdadeiro lança fora todo medo, né? Uau. E aí vem a parte, eu acredito, que dá identidade. Porque daí tu tá nesse amor vivendo, né? Esse fluxo contínuo, que é o que Deus já direcionou para cada um. Verdade. E aí tu começa ao natural teu assumir tua posição na Terra, né? E como que foi essa parte de você começar a governar? Qual foi o momento que tu percebeu assim, opa, até aqui eu estava sendo escrava, mas a partir de agora eu começo a governar nessa terra? Eu era escrava dos meus sentimentos, eu era escrava das minhas emoções, eu era escrava do meu senso de justiça, eu era escrava dos meus pensamentos. E uma pessoa que governa de verdade é aquela que governa sobre ela mesma. Mais do que governar sobre os outros. Sim. A gente aprender a governar sobre a gente mesma. Então eu passei a fazer gestão dos meus pensamentos. Uau. Não deixo um pensamento negativo ter um segundo na minha cabeça. Na verdade, eu peguei uma ancoragem do Pablo mesmo e até ensino para os meus filhos, que eu dou 5 segundos para um pensamento ou para uma tristeza, seja o que for, né? 1, 2, 3, 4, 5, vaza. Eu falo assim com os meus meninos, né? Então, assim, eu passei a governar sobre isso. A não deixar os pensamentos negativos, a fazer da minha mente uma fábrica de ideias, de soluções e não de problemas, né? Por exemplo, eu acabei de... Logo antes de vir pra cá, eu tenho um contrato no meu apartamento e a pessoa acabou de me pedir o apartamento, né? E aí, se fosse em outra época, eu ficaria preocupada e tal. E eu nem liguei, só respondi. Falei assim, é só isso? Ela gravou um áudio preocupada. Falei, não, tá de boa, logo a gente ajeita as coisas e eu vou embora. Se fosse em outros momentos, eu estaria preocupada. Eu perdi também uma grande parceira de trabalho que eu tinha. E eu vou te falar, eu tinha muito vínculo emocional com ela. Ela foi uma pessoa que passou por momentos os mais difíceis comigo. Ela foi minha família aqui. E em outro tempo, eu ficaria muito mal. E eu fiquei só nem meia hora mal. E segui minha vida, sabe? Então, tipo assim, o governo das emoções foi... Eu governar sobre mim mesma é o ponto principal. Porque quando você governa sobre as emoções, você tem clareza sobre as situações, você sabe tomar decisões, né? E isso é o que direciona tudo. E você acaba vivendo o momento presente. Isso. Talvez esse problema do apartamento faria com que agora você não pudesse estar fazendo um podcast, estaria pensando... Isso! E eu demandava tanta energia nas coisas, aquilo virava loops e loops e loopings dentro da minha mente. Eu tô me identificando muito. Sabe? Sério, tô quase chorando aqui. Não, isso... Tá sendo muito show. Porque eu vivia exatamente assim, sabe? Uma energia, empregando uma energia, às vezes, num problema que não faz mais sentido. Sim. Sabe? Eu vejo meu pai, ela é igualzinho. Ele chegou aqui, ele veio me visitar a primeira vez agora em setembro. Olha só. Foi aniversário do meu filho e ele falou assim, mamãe, não quero festa, eu quero meu avô e minha avó aqui. Ai, que Nossa. lindo. 8 anos. Meu pai mudou pra roça na pandemia e nada tirou ele de lá. Ele não deixou levar os meninos pra ver eles 4 meses de medo do Covid. Ó o medo. Muito medroso. Meu pai passou isso pra mim, né? Mas agora não me pertence mais. Sim. Uau. E aí, ele veio. E ele chegou pra mim e falou assim, cadê essa planilha de custos? Eu sempre muito organizada com tudo. E eu falei, não tenho mais. Ele, o quê? Eu falei, pai, Bateu eu não desespero. foco no que gasto mais, eu foco em produzir mais renda. Ele falou assim, você tá brincando, mas a gente tem que preocupar. Eu falei, não tem. A gente tem que usar a mente para criar coisas novas o tempo todo. Né? Não quero preocupar de ter que olhar o lado direito do cardápio nunca mais. Eu falo assim, sabe? É sentar no restaurante e você poder comer ou pedir o que você quiser. É parar de preocupar com essas coisas. Então, é parar de usar a mente para preocupar. É focar em energia naquilo que realmente precisa. Tem como mudar? É aquele versículo, não andeis ansiosos por coisa alguma. E é isso que eu tenho vivido, sabe, Salcedo? Não me preocupar mais com nada.
E uma coisa muito importante, porque o fato em si que acontece, ele representa só 10% da situação. Os outros 90% é como que a gente reage a eles, né? E a forma que a gente reage, ela dissipa essa energia para todo mundo que nos rodeia. Então, eu atrapalho meus relacionamentos com os meus filhos, eu atrapalho meu relacionamento com meus colaboradores, com a minha equipe. Então, isso mudou demais, né? É algo que lá na plataforma, todo mundo sabe a hora que eu chego. A Rachel chegou, porque a energia do ambiente muda. Né? Eu estava conversando com uma galera e eles falando, o ambiente que eu tô é muito negativo e tudo. Como que eu faço para mudar? Eu falo assim, você leva a energia para o ambiente. Ou você influencia ou é influenciado. Isso, você já tem que chegar na energia alta, não importa quem esteja lá, né? Então, assim, é algo que eu não sei explicar, mas eu acessei uma frequência alta, uma energia que eu não consigo nem me ver assim, as pessoas já veem isso em mim, né? Sim. Quando meu marido estava no hospital... Eu percebo, Hurt. Você percebe, porque nós trabalhamos junto em 2020. Sim. E eu vou te falar, tá totalmente diferente mesmo. Sim. É outra energia, é outra visão. Tipo, naquele tempo parecia que realmente você era mais se protegia, né? Ficava encolhida. Eu tava carregando um peso muito grande que não era meu. E realmente tá diferente. E como é legal te ver, porque é nítido de ver o quanto você governa sobre as coisas. Você tá realmente direcionando. Muito legal mesmo. Não, foi muito louco, porque quando meu marido estava no hospital, eu acreditava tanto que ele ia ser salvo. Eu acreditava tanto, mas tanto que ele ia ser curado, que eu liguei pro Pablo um dia e falei assim, Pablo, pelo amor de Deus, me ajuda a emanar essa energia, a atingir essa frequência. Ele falou assim, você não tá entendendo, você já tá fazendo, esse homem só tá vivo porque você tá emanando energia para ele. Porque todo dia a gente recebia um comunicado que ele não ia passar daquele dia, que já não tinha mais solução. E ele foi ficando assim durante uma semana. E aí, no dia 23 de dezembro, eles me deixaram entrar para visitá-lo. Não podia entrar no CTI, mas eles me deixaram entrar para visitá-lo. E aí eu entrei e fui com o óleo de unção. Olha, coisa mais louca. E aí eu cheguei lá e eu ungi ele. E falei para ele, olha, tá tudo bem. Eu já saí do hospital, eu tô bem, os meninos também. Falei assim no ouvido dele e ungi ele. 4 horas da tarde, 7 horas da noite ele morreu. Nossa. Olha que coisa mais louca, sabe? Então, tipo assim, eu liberei, eu tava sustentando ele mesmo com a minha energia. Sim. E eu acreditava tanto que ele ia ser curado, que eu tava assim, a hora que eu fui pro hospital, quando eles me ligaram do hospital, eu nem chorei, porque eu acreditava que ele ia ressuscitar. Eu tava pegando fogo. O Tássio, que é um amigo meu, que é o doutor lá da plataforma, ele falou assim, que ele tava na cadeira do lado de fora comigo, lá, e falou assim, se esse homem levantar e eu não estiver lá, eu vou me suicidar. Ele falou assim, de tanto que ele acreditava na fé que eu tava, né? E aí eu entrei naquele necrotério na hora de reconhecer o corpo, e eu falei com os caras assim, eu vou fazer uma oração aqui. Então, você se prepara que tudo pode acontecer. Eu acreditava de toda a minha alma. Mas eu falava com Deus assim, que o milagre não seja eu. Parece que eu sentia lá dentro de mim que eu ia ser o milagre. Os homens viraram de costa, eu nunca vou esquecer da cena. Eles ficaram com medo de tanta fé que tanto que eles acreditavam na fé que eu tava, né? E eu orei e ele não ressuscitou. Mas é porque era o propósito. A ressurreição era em mim. A transformação era em mim. O Senhor me trouxe da morte para a vida. Da morte espiritual, da morte dos meus sonhos, das minhas emoções, sabe? Então, assim, eu realmente hoje eu vivo um novo tempo. Um tempo de gratidão, sabe? Um tempo de não me preocupar com mais nada, de saber que eu tô no favor. Eu não parei, essa é a chave. Independente de tudo que eu passei, eu não parei. Eu enterrei ele no dia 25 de dezembro, no dia do Natal. Dia 24 eu fui com o corpo para Belo Horizonte. Eles queriam que enterrasse aqui. Eu falei, não posso fazer isso com a mãe dele. Eu preciso deixar ela pelo menos enterrar o filho, porque ela não viu ele doente. Eu preciso contar isso para finalizar. E aí, eu enterrei ele no dia 25 de dezembro, né? E no dia 5 eu já estava gravando aulas, que eu estava atrasada pelo tempo que eu fiquei internada, né? Só que o que aconteceu? Eu vou finalizar falando de como que eu vim parar aqui. Dia 21 e 22 de dezembro de 2019, eu fiz meu meta-DP. E eu já vim acompanhando o Pablo há 6 meses. E
No Réveillon desse ano, foi o único Réveillon da minha vida que eu passei separado de todo mundo. Foi eu, meu marido e meus filhos em casa. E aí eu abri o Instagram e tava lá fazendo uma live o Pablo, a Carol, o Nésio e a Jéssica. Esposa do Nésio, a Jéssica no piano. E eles num mover, num louvor. Uau. Eu falei só assim, ano que vem eu vou passar um ano novo com essa galera. Uau. E mentalizei. Só isso. Eu nunca imaginei trabalhar no digital. Nunca sonhei trabalhar na plataforma. Nada. Foi a única coisa que eu mentalizei. No dia 31 de dezembro, tinha 6 dias que eu tinha enterrado meu marido. 7h30 da manhã eu recebo uma ligação de quem? Do Pablo. Do Pablo. Uau. Rachel, vem passar o ano novo aqui no resort? E eu... Ai, Pablo, desculpa. Não consigo. Tô mal, Pablo. Não vou ter clima, não dou conta. Nem com a minha família não vou passar o ano novo. Ele falou, você tem certeza e tal? Eu falei, tem. Ele, não, então tá bom. Na hora que eu desliguei o telefone, o Espírito Santo só me incomoda e fala assim, o que você pediu mesmo? Eu esqueci. Eu não contei isso pra ninguém, Salcedo. Eu só contei da mentalização depois que eu vivi. E aí eu falei, eu não vou me sabotar. Tava tudo espalhado, as coisas dos meus meninos, que já tava há um mês lá com a minha irmã cuidando deles. Eu juntei tudo, olhei em passagem de ônibus e vim, Vamos embora pro resort. Passei o dia inteiro dentro do ônibus com esses 3 meninos, cada um sentado no lugar que não tinha passagem, assim. Eu vigiando em pé. Eu vim dentro do ônibus em pé, porque eu não aguento. Não tinha, igual galinha que não tirou dos pintinhos. Eu com medo dos meninos. Chegou aqui o Nésio, eu ia pro resort, o Nésio me pediu pra esperar a Elisângela chegar, que ela também tava chegando. A gente se perdeu, andei 50 quilômetros a mais, que passaram o endereço errado. E o Pablo me ligando, tá chegando, porque ele não queria fazer o jantar enquanto eu não chegasse. E foi muito ruim naquele resort. Porque eu tive que ficar olhando os meninos de lago, de piscina, sozinha. Eu não tava legal, mas eu fui e não me sabotei, sabe? Então, isso me conectou muito mais com a galera lá, porque eles puderam ver ainda mais o Senhor na minha vida, que é o que mais conta, né? Viram a força que há dentro de mim, que não é minha, que é do Senhor. E eu não sei explicar. Todo mundo fala assim, como que você conseguiu superar e recuperar desse jeito? Eu falo, não sei. É porque a minha esperança não está em mim mesma, está no Senhor. Uau. Né? E eu abri meu coração para ele fazer o que ele tiver que fazer dentro de mim. E através de mim, né? Então eu sei que o que eu estou vivendo é nem a sombra real do que há de vir, é só o começo e que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Top demais. É isso, meu povo. Gente, eu quero agradecer demais. Eu quero falar, Rachel, pra você. Eu amo demais a sua vida. Aqui, eu acredito pra você também que tá acompanhando esse podcast até aqui. Tenho certeza que você vai levar coisas. Eu tenho certeza que Deus vai estar falando contigo através da vida da Rachel. Amém. Então, muito obrigado por compartilhar a sua vida. Muito obrigado por compartilhar a mensagem do reino. E que ficou muito claro pra mim. Então, eu quero te falar isso. Eu amo demais a sua vida, Rachel. Obrigado por ter aceito o convite. Gente, chegou a hora do Papum Cast. O Gabriel já sabe, o grande Gabriel, que vai colocar agora os tambores do Papum Cast. Como que funciona o Papum Cast? A Rachel vai escolher 7 perguntas aqui. E é pergunta e resposta bem objetiva. Olha só. Bora. Escolhe 7 ali, nos passa. Que daí a gente vai... já posso escolher todas? Isso. Então, peraí. Aí. 5, 6 e a última, 7. Perfeito. Então, Bora começa lá. aqui. E aí, é pergunta e resposta, a gente nem vai dar tempo. Assim, eu perguntei, tu já responde, logo a Jéssica já vem. E é assim que funciona. Bora lá, gente. Então, Papo Cast com a Rachel. Algo que você não vive sem. O Senhor. No início, você contou com o apoio da sua família? No início da minha trajetória? Isso. Sempre. Meus pais, meus irmãos, nossa. Qual a sua muito percepção importante. sobre marketing digital? É a forma de nós fazermos obras maiores do que ele. Como você superou o seu maior desafio? Depositando a minha total esperança no Senhor. Uau. Já quebrou alguma vez? Financeiramente? Financeiramente. Empresa? Não. Se você estivesse começando hoje, qual seria a sua primeira ação? Começando hoje, pedir direção pro Espírito Santo. Uau. E o que você falaria para um Rachel... Desculpa, corte.
Vamos embora. Se quiser, pode cortar, senão deixa esse momento aí divertido. O que você Deixa aí! O que você falaria para um hater? O que eu falaria para um hater? Você é muito amado. É isso, gente. Muito obrigado. Rachel, mais uma vez, muito obrigado. Jéssica, minha amiga, top demais. Gente, parabéns por você ter chegado até aqui, né? E gratidão por tudo. Até o próximo podcast da P7. Rachel, qual que são as redes sociais para que o pessoal possa te encontrar, seguir lá? É Rachel Ariadne, eles vão deixar escrito para vocês aqui, né? Porque se eu for soletrar aqui, nós vamos ficar a vida inteira. Mas é Rachel Ariadne, você me segue no Instagram, no meu canal do YouTube, que você vai aprender muita coisa legal comigo. É isso, meu povo. Rachel, muito obrigada por transbordar todo esse amor. Muito obrigada mesmo. E incrível o trabalho que você faz. Eu vi que você estava batizando ali algumas pessoas. Muito amanhã lindo. vão ter muitos batismos. Uau, você que não top. acredita o que vai acontecer naquele resort amanhã. Show de bola. Isso é aí. isso aí, gente. Brigadão. Tchau, tchau. Tchau. Rachel Isso! e podcast. A